mas a gente percebe realmente esse machismo que é estrutural. Como reitora, é muito frequente a questão do mansbutting, que eles chamam, né? Interrupção, não te deixa falar, ou desconsidera, você fala uma coisa, um reitor homem fala a mesma coisa que você acabou de falar, o que você falou é desconsiderado, isso é muito comum. Nós temos um grupo de reitoras, a gente comenta muito esse comportamento, né? Hoje, aqui no Espaço Recíproco, a gente tem a satisfação, a alegria de receber a professora Sandra Goulart Almeida. Ela é reitora da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, de 2018 a 2022. Ela foi vice-reitora entre 2014 e 2018. Ela é graduada em Letras pela própria UFMG, mestre e doutora pela Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, nos Estados Unidos, pós-doutora em Literatura Comparada pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, e pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela atua em literatura, uma das suas áreas de estudo é a crítica feminista. Ela está num momento muito complicado, como todos nós aqui hoje, reitores, num momento difícil da história da universidade. Obrigado, Sandra, por ter aceito o convite, por participar aqui. E hoje a gente tem aí uma história, né? A UFMG acaba de completar 93 anos de história. Certamente teve um ano muito difícil, como nunca na sua história já tivemos um ano tão complicado. Quais as dificuldades, quais os desafios, quais as descobertas que foram realizadas nesse período tão complicado? Primeiramente, né, Marcelo, queria te agradecer muito pelo convite. É um prazer estar aqui com você e poder conversar um pouco sobre as nossas universidades. Tempos difíceis, de fato, né? Não tem sido tempos difíceis desde que eu assumi, 2018, ficarei na gestão aqui da UFMG até 2022. E esse ano foi especialmente difícil por causa do contexto da pandemia, né? Eu acho que lá em março nós não esperávamos passar pelo que nós estamos passando e por um momento tão longo de indefinição, quando acho que nós entramos mais ou menos na mesma época, né? Suspendemos as aulas no dia 18 de março, me lembro até hoje, foi uma decisão conjunta, fizemos isso com as outras universidades do estado de Minas Gerais, as universidades públicas, por meio do FORIPS, e nós não sabíamos, de fato, imaginávamos até que poderia ser por um tempo mais curto, não imaginávamos que seria por esse período tão longo, né, que se estendesse por tanto tempo. Ao mesmo tempo que tem sido muito difícil, tem sido também um momento de grandes descobertas. Eu tenho dito em entrevistas que o mais impressionante de tudo é que a UFMG não parou durante esse tempo todo. Acho que as pessoas, o público de modo geral, tem a impressão de que com a pandemia nós paramos, né? Nós suspendemos as aulas presenciais, mas a UFMG continuou trabalhando, aliás, trabalhando mais ainda, porque a comunidade se voltou para o enfrentamento da Covid-19. E foi com grata satisfação que a UFMG respondeu à altura, como fez também há 100 anos atrás, né? A UFMG, no dia 7 de setembro, faz 93 anos, então nós ainda não existíamos como comunidade, mas durante a gripe espanhola, a Faculdade de Medicina, que já existia, ela foi transformada num hospital para atender a demanda da pandemia à época. A mesma coisa a UFMG fez nesse momento. Nós temos 2 hospitais, o Hospital das Clínicas da UFMG, o Risoleta Neves, e fazemos também a gestão de uma das UPAs do Centro de Saúde. Então, nós atuamos logo no início, diretamente nesses hospitais, um momento que nós não tínhamos nem insumos, ou havia uma falta generalizada de insumos, e nós tivemos que fazer uma campanha, acho que vocês fizeram também, né? Uma campanha para que a população pudesse nos ajudar na compra de insumos, doando luvas, doando álcool gel e material de proteção para servidores da saúde. Então, foi uma atuação intensa logo de início, a comunidade respondeu, a UFMG transformou vários dos seus laboratórios de pesquisa em laboratórios de testagem. Hoje, a UFMG é responsável pela maior parte da testagem em Minas Gerais, maior que qualquer outra instituição. Nós já chegamos a mais de 35 mil testes
feito da Covid-19, o RT-PCR. Então, nós temos uma rede de laboratórios que está atuando justamente na testagem, como eu disse, nós temos outros também, desenvolvemos agora teste 100% sorológico brasileiro, com a parceria da Fiocruz. Fizemos também testagem em pesquisa de medicamentos, estamos também fazendo uma pesquisa muito grande na área de esgoto, avaliando o esgoto da região, estudos da área de economia, estatística, matemática para prever a curva da pandemia, atendemos a comunidade mais vulnerável, fizemos vários outros tipos, em todas as áreas do conhecimento, nós fizemos algum tipo de ação. Na cultura também, nós fizemos um edital tentando atender por meio de performances virtuais à comunidade na área de cultura que foi muito afetada. Então, a UFMG se transformou durante esse período de pandemia para atender a nossa comunidade, a nossa sociedade. Isso realmente foi uma grata satisfação. E o que nós percebemos também foi que a comunidade externa reconheceu. A UFMG hoje ela é vista pela comunidade como uma instituição de confiança. As pessoas procuram dados da UFMG, informação que a UFMG produz para se guiar com relação à pandemia. E nós fizemos, no dia 10 de março, antes mesmo da pandemia chegar aqui no estado, nós montamos o nosso comitê de enfrentamento à Covid-19. Um dos membros participa, inclusive, do comitê da cidade. Então, tem havido uma interação muito forte da universidade com o poder público também. Isso foi muito importante, poder público federal, estadual, municipal. Então, essa parceria foi muito importante e eu espero que ela perdure. Nós estamos vindo de um período de muito ataque às universidades públicas, principalmente às universidades federais, e eu acho que foi um momento de renovação, quando nós pudemos mostrar para a comunidade, para o Estado, a importância que é ter uma universidade como a UFMG e as outras universidades federais também atuando em um momento tão crítico da história do nosso país e do nosso Estado. Então, eu digo que a UFMG não só não parou, como ela se transformou para atender as demandas do Estado e do país neste momento tão difícil para todos nós. Como ficou a história das aulas? Pelo que eu vi, vocês estão recomeçando, fizeram todo um planejamento específico. Conta um pouquinho sobre a questão das atividades didáticas. Sim, num primeiro momento que nós fizemos, nós suspendemos todas as aulas presenciais, mas mantivemos várias das atividades, por exemplo, as defesas de TCC, as defesas de mestrado, doutorado, todas foram mantidas, as aulas que já estavam ocorrendo na plataforma por meio de educação à distância, elas foram mantidas, então várias atividades de extensão também foram mantidas, mas as aulas presenciais, elas foram suspensas porque era totalmente inviável nesse contexto. A UFMG é uma universidade muito grande, nós temos quase 50 mil estudantes, 32 mil estudantes de graduação, então é uma comunidade muito grande. E nós começamos, desde que nós suspendemos essas aulas, nós começamos também a trabalhar nessa possibilidade de um retorno que seja por meio remoto. Então, nós começamos, a primeira coisa que foi feita, duas questões para nós que eram centrais. Primeiro, é a formação dos nossos docentes, né? Muitos tinham já formação para a educação à distância, mas muitos não tinham, jamais tinham usado o Moodle, jamais tinham tido nenhum contato para ensino à distância, ou ensino remoto, ou ensino online. Então, nós fizemos todo um treinamento, começamos logo, treinamos equipes, fizemos um processo, um grupo de trabalho que se chama Integração Docente, envolvendo a graduação, a nossa diretoria de ensino-aprendizagem, também a nossa diretoria de educação à distância, a diretoria de tecnologia da informação. Nós fizemos um programa para treinar os nossos professores. E a segunda ação que nós fizemos, e que é muito importante, é todo um projeto de inclusão digital. Nós temos hoje mais de 56% dos nossos estudantes, eles vêm da escola pública. E nós temos um número grande de estudantes que dependem de assistência estudantil para permanecer na universidade. São pessoas, fizemos primeiro uma pesquisa com esses estudantes para ver qual é a demanda. E essa pesquisa mostrou que são dois tipos de demanda. Não apenas por conectividade, que nós já sabíamos, né, dificuldade de acesso à internet, isso é uma questão dramática no Brasil, a desigualdade digital no Brasil, ela é muito séria, mas também
também havia uma dificuldade com relação a equipamentos para acesso em aulas remotas. A maioria das pessoas tinha acesso pela internet para um celular que não é o mais adequado. Então, essas foram as duas fragilidades que nós observamos. Então, nós fizemos toda uma série de editais para esses estudantes com dificuldades socioeconômicas, editais para apoio para dados, para aquisição de dados, editais para aquisição de equipamentos, laptops, que fosse ajudar nesse processo de ensino-aprendizagem, e fizemos também mais um outro edital para empréstimo e outros para estudantes com deficiência que precisam de um equipamento especial. Então, nós fizemos durante esse período todo, nós trabalhamos nesses editais para que nós pudéssemos dar a esses estudantes as condições para que eles pudessem fazer o retorno, fazer essas aulas por meio de ensino remoto emergencial. Então, 1º de julho, nós retomamos a pós-graduação, as aulas de pós-graduação por meio remoto, e agora, dia 3 de agosto, nós retomamos a graduação. E nós já fizemos um planejamento do nosso calendário, nós ficamos até dia 7 de novembro, nós terminamos o primeiro semestre de 2020, já começamos no final de novembro o segundo semestre, que vai até março o segundo semestre de 2020. Então, essa foi a retomada, foi um processo de muito aprendizado, um processo de muita discussão, né? Nós tivemos que levar isso aos nossos órgãos superiores, escutamos a comunidade queria voltar todas juntas, retomar o primeiro semestre, ao invés de fazer um semestre especial. Então, nós ouvimos a comunidade e fizemos um projeto dessa natureza. Foi um processo muito interessante, eu acho que nesse processo, nós estamos fazendo também uma reflexão sobre os novos processos de ensino-aprendizagem, algo que nós temos discutido há muitos anos e que agora, de fato, se tornou premente. Então, como uma reitora hoje de uma das melhores e maiores universidades do país, você chegou como caloura de graduação. Eu quero que você conte um pouco de você. Quais eram os sonhos daquela aluna que entrou para o curso de letras? Conta um pouquinho da tua trajetória dentro da UFMG. É uma trajetória muito interessante. Para mim é uma honra. Primeiro eu tenho que dizer que eu jamais pensei que eu seria reitora dessa universidade que eu tanto admirei. Eu era do interior e vim para Belo Horizonte para fazer o vestibular iniciozinho da década de 80. Entrei na universidade em 1982 para fazer letras. Na época eu já dava aulas de inglês, gostava muito e sempre fui muito apaixonada pela literatura. E claro, fascinada pela UFMG. Eu queria estudar numa universidade pública e vindo do interior, né, eu queria estudar aqui pela reputação que a universidade já tinha, principalmente nessa área. Então, eu sempre fui muito apaixonada por essa área de letras. Eu até pensei em fazer medicina também, era algo que eu queria, mas diante das circunstâncias optei pelo curso de letras. Mas eu sempre digo que se eu tivesse feito medicina, possivelmente eu estaria no mesmo lugar, porque eu sou muito curiosa, eu gosto de fazer pesquisa. A minha surpresa foi a literatura, que para mim sempre foi uma coisa muito prazerosa. Eu nunca pensei que pudesse ser uma profissão. Eu imaginei que eu seria professora de inglês, professora de português, como eu sou formada em letras português e inglês, mas não imaginei que eu ia fazer mestrado, doutorado em literatura. Quem me chamou a atenção, e eu gosto de contar essa história, foi a professora Ana Lúcia Gazola, que foi reitora da UFMG. Eu tive a honra, né, de trabalhar com a professora Ana Lúcia, fui diretora de Relações Internacionais da UFMG na gestão da professora Ana Lúcia Gazola. Ela foi minha professora no meu último ano, eu estava formando, e ela me perguntou: o que você vai fazer da sua vida? E eu falei: eu devo fazer mestrado, eu gosto muito de estudar mestrado em linguística. Ela falou: não, você não vai fazer linguística, não, você tem que fazer literatura, você é muito boa em literatura. Eu falei: não, que isso, Ana Lúcia? Literatura para mim é hobby. É um prazer enorme, eu sou uma leitora voraz, eu gosto muito. E ela falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido. Ela falou: quem foi que disse que o seu hobby não pode ser sua profissão? Eu levei o maior susto, eu realmente não tinha pensado nessa possibilidade, e ela me disse mais. Ela, como boa visionária, isso era a década de 80, isso era 85, ela falou comigo assim: olha, e você vai ter que fazer fora do país. Você não vai fazer aqui no Brasil, não. Por quê? Nós temos que construir a pós-graduação brasileira. Se você ficar aqui, você vai demorar 10 anos para fazer mestrado, mais 10 anos para fazer doutorado. Você tem que ir para fora do país, fazer esse doutorado, mestrado, doutorado rápido e voltar para nos ajudar a montar a pós-graduação brasileira. Eu achei que ela estava louca, a professora maluca. Eu estou pensando ainda o que eu vou fazer, ela está me mandando para fora fazer mestrado, doutorado. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Eu me formei e ela me ligou um dia na minha casa, me procurando, eu estava viajando, minha mãe falou assim: olha, tem uma professora feito louca,
foi atrás de você, que conseguiu uma bolsa para você fazer mestrado no exterior. E eu estava achando aquilo muito louco. Eu falei, eu nem sei se eu quero fazer. Foi ela que disse, não, você vai para o exterior, vai fazer, você é boa nessa área e tem que voltar rápido, fazer mestrado, doutorado, porque o país precisa de você para nós montarmos a pós-graduação brasileira, a universidade também. E foi assim que aconteceu. Eu fui no susto, uma bolsa para a Universidade de Chapel Hill, da Carolina do Norte, foi onde a professora Ana Lúcia Gazola também se formou, então ela me recomendou, e eu fui, fiz o mestrado, do mestrado fiz doutorado, e aconteceu exatamente como ela previa. Quando eu estava terminando o doutorado, o Brasil estava trazendo de volta para o país as pessoas que tinham doutorado, estávamos realmente no momento, isso era 90, década de 90 já, e eu fui convidada para voltar com bolsa recém-doutor. Eu até recebi um convite de Santa Catarina, mas a Ana Lúcia não me deixou ir para Santa Catarina, ela já era pró-reitora de pós-graduação, falou, de jeito nenhum, você vai voltar para o UFMG. Então, por meio dessa bolsa recém-doutora, eu não era professora, eu voltei e fiquei alguns meses como pesquisadora, com pós-doutorado, e logo depois abriu um concurso na área que não abria há anos, e eu ingressei logo muito nova na universidade, então para mim foi uma experiência, assim, foi no susto, e eu devo muito a essa visão da reitora Ana Lúcia Gazola, que me pegou lá como estudante naquela época. E depois, dentro da universidade, você foi indo como, né, vai acontecendo, entrando numa comissão aqui, coordenadora ali, uma coisa vai levando a outra, alguma coisa desse tipo. O Marcelo, eu fui chefe de departamento, eu fui subchefe de departamento ainda em estágio probatório, logo depois eu fui chefe de departamento. Eu sempre trabalhei, fazia pesquisa, sou pesquisadora do CNPq, eu adoro fazer pesquisa, mas, ao mesmo tempo, por alguma razão, eu sempre assumi cargos de gestão na universidade, né? Então, fui chefe de departamento, fui também em várias comissões, logo depois, quando a Ana Lúcia assumiu a reitoria, eu fui diretora de Relações Internacionais, então, eu nunca deixei de fazer gestão ao mesmo tempo que eu construí a minha carreira na universidade. Então, eu acho que chegar à reitoria como reitora foi mais ou menos natural dentro da minha trajetória na UFMG, por ter esse perfil, né, de atuar não só no ensino, na pesquisa, mas também na gestão universitária. Mas teve uma mãozinha muito forte aí da reitora Ana Lúcia Gazola, porque talvez eu tivesse seguido outros caminhos se não fosse ela me mandar para o mestrado e o doutorado no exterior e voltar bem rápido. Eu fiz mestrado e doutorado com 5 anos e meio, numa época que realmente isso era incomum. E nós, de fato, construímos a pós-graduação aqui na UFMG, a pós-graduação na área de letras é 7, tem nota 7 já há muitos anos, eu fiz parte do colegiado, sempre atuei muito na pós-graduação, fui também coordenadora adjunta da área, coordenadora da área de literatura na CAPES, então eu sempre atuei nessa área fortemente. Então, para mim é uma honra muito grande estar como reitora da UFMG, como eu disse, eu jamais pensei, eu nunca pensei, eu vou ser reitora da UFMG, acho que foi natural, foi mais ou menos natural dentro da minha trajetória na instituição, e eu me vi como vice-reitora do reitor Jaime, foi também uma honra muito grande, aprendi muito, e acho que foi mais ou menos natural, acho que a experiência ajuda muito. Hoje em dia você está na administração, você já conhecer como funciona a administração pública ajuda muito na gestão. Eu sou grata por ter podido fazer esse percurso, acho que você entrar primeiro na vice-reitoria e depois assumir a reitoria, isso é muito bom para a instituição, é bom para a gente também, você já conhece tudo, sabe como funciona, nada é novidade, e tem como trabalhar melhor em prol da instituição. Então, para mim, é uma grande honra estar nessa posição. Como a Ana Lúcia, né, que foi reitora, as reitoras mulheres, infelizmente, ainda são minoria. Assim como governadoras, as senadoras, a universidade, que se supõe um lugar de pessoas esclarecidas, também é um ambiente de machismo? Infelizmente infelizmente, Marcelo, a questão do machismo, como o racismo também, ele é estrutural na nossa sociedade. E a UFMG ainda teve a sorte, eu sou terceira reitora mulher. A UFRJ agora que tem a sua primeira reitora, além da Ana Lúcia, nós tivemos a reitora Vanessa, então eu sou a terceira. Mas assim, e isso é muito claro à medida que
que você sobe um pouco, digamos assim, na carreira universitária, que aí as mulheres vão ficando para trás, né? É o efeito tesoura, como diz a Márcia Barbosa, estudiosa dessa área. Eu sou de uma área onde tem muitas mulheres, né? A letras é uma área predominantemente de mulheres. As humanas, as áreas da saúde, biológicas, há um predomínio muito grande das mulheres. E pouquíssimas na área das exatas, das engenharias. Então, esse é um dos grandes problemas, né? Mas eu venho de uma área onde tem muitas mulheres. Mas é a primeira vez que eu me dei conta dessa questão de gênero tão arraigada e do machismo muito estrutural foi quando eu fui diretora de Relações Internacionais da UFMG. A área de Relações Internacionais é predominantemente masculina, né? Isso não é só aqui no Brasil. Na América Latina, de um modo geral, eu sou vice-presidente, me tornei, né? Você participou da reunião, vice-presidente da UGM. Eu sou a primeira vice-presidente. Ela existe desde 91, é a primeira vez que tem uma mulher na vice-presidência, nem é na presidência. Então, é um contexto extremamente machista e predominantemente ocupado por homens. Então, a primeira vez foi em 2006, quando eu assumi a diretoria de Relações Internacionais. E para mim era um choque, era muito comum eu estar em reuniões que eu era a única mulher. Aqui no Brasil, no exterior, em qualquer lugar do exterior. E o contexto é extremamente complicado. Eu tinha uma reitora que era mulher também, que muitas vezes éramos nós duas, nas reuniões, nas viagens, éramos nós duas apenas com mulheres, o resto todos eram homens. E aí você vê muitos comentários, comportamentos que passariam despercebidos, digamos assim, em outro contexto, porque é tão arraigado, mas a gente percebe realmente esse machismo que é estrutural. Como reitora, é muito frequente a questão do mansplaining, que eles chamam, né? Interrupção, não te deixa falar, ou desconsidera, você fala uma coisa, um reitor homem fala a mesma coisa que você acabou de falar, o que você falou é desconsiderado, isso é muito comum. Nós temos um grupo de reitoras, a gente comenta muito esse comportamento, que não é gratuito, faz parte do contexto. Então, infelizmente, isso ainda existe, e existe muito. Eu sou uma estudiosa da área, né? Trabalho com as escritoras, com as mulheres, e eu queria poder falar diferente, estando já no século XXI. Mas a gente ainda encontra muitas dessas observações. Eu, por exemplo, quando eu era vice do Jaime, eu ouvia dizer, você vai cuidar do reitor. Eu falei, mas que coisa, por que eu tenho que cuidar do reitor? Que comentário mais absurdo, né? Quem vai cuidar de mim? É toda a questão da ética do cuidado, né? A ética é um estereótipo horroroso, que por trás desse estereótipo você cria algumas casinhas, né? Então, a mulher é boa gestora porque ela está acostumada a cuidar. Não existe nada disso. Existem mulheres que são assim, outras que são de maneira diferente, né? Que agem de maneira diferente. Eu quero ser valorizada por ser gestora, né? Por saber fazer a gestão de igualdade de condições. Eu quero igualdade de condições com os reitores homens. Então, até no discurso a gente vê isso muito presente, né? Você é boa gestora. Outro dia quiseram me elogiar, isso eu achei muito interessante. Você não parece que é das humanas, você tem espírito de engenheiro no masculino, né? Não sou da área de humanas, sou da área de exatas, como também não tem um comportamento tradicional feminino, digamos assim, que eu não sei o que seria isso, né? É mais um estereótipo, não é engraçado, né? É incômodo muitas vezes, a gente leva às vezes na brincadeira, faz um comentário, mas você vê que há sim são duas questões aí, é o fato de você ser mulher e o fato de você ser de uma área que não é de uma área exatas, digamos assim. Então há um certo preconceito, né? De que você sendo das humanas é menos objetiva, menos direta, não em termos de gestão. E olha que a UFMG, as 3 reitoras da UFMG são de áreas, uma da educação, a Ana Lúcia da área de letras também, e eu também, já tivemos um vice-reitor da área de letras. Então, esses preconceitos arraigados, que são de gêneros, que são de áreas, são de raça, existem na sociedade, são sim transpostos para a universidade. Acho que já mudamos muito, mas temos um longo caminho ainda pela frente. Tem muito ainda para avançar e é uma satisfação realmente em todos os momentos que a gente teve a possibilidade de estar juntos e tal. É muito gratificante poder atuar junto com você e ver a sua atuação fantástica frente à UFMG. Queria que você comentasse um pouquinho a perspectiva de futuro. Você vê que o tempo nessa pandemia está um pouquinho diferente. Queria que você mencionasse aí o que você acha que vai acontecer. Já o teu mandato vai até 2022. Como você vai ver como que vai estar a universidade em 2022? O que ela vai estar de diferente de quando você entrou
em 2018? Olha, Marcelo, eu sou normalmente uma pessoa muito otimista. Eu acho que a gente tem um papel muito importante. Eu acho que a gente tem que passar para a comunidade justamente essa importância que as universidades têm para o país. Então, eu acho que, por um lado, a universidade vai sair diferente dessa pandemia. Uma mudança, claro, que a gente já vê, é que eu acho que não tem volta com relação a essa experiência de ensino à distância, de ensino remoto, não tem volta. Não digo que a universidade vai ficar em ensino remoto emergencial, não vai. Nós vamos ter o presencial vai ser sempre muito importante, mas nós vamos ter que repensar os nossos processos de ensino-aprendizagem, né? Por que não usar mais, né, essas ferramentas que nós aprendemos na pandemia? Eu acho que não tem volta. Pensar no ensino centrado no estudante, né? Isso é muito importante. Isso é algo que nós estamos falando há muito tempo, mas é muito difícil da gente implementar. Então, isso eu acho que vai mudar muito, esses processos de ensino-aprendizagem. Isso vai mudar rapidamente, drasticamente. Isso é um lado bom do que está acontecendo. Eu acho que também, em termos de como a UFMG tem sido vista pela sociedade, como eu mencionei, isso também vai mudar muito, mas eu tenho uma enorme, enorme preocupação. É o que tem acontecido no país nos últimos anos, vocês também têm sofrido, que são os cortes. E é um paradoxo imenso, eu estava falando isso numa entrevista agora, é um paradoxo imenso, que ao mesmo tempo que as universidades têm tido um papel tão central nesse enfrentamento da pandemia, principalmente as universidades públicas, as estaduais, as federais, têm tido um papel central. Sem nós, não teria esse enfrentamento da pandemia. A gente tem que falar isso, é verdade. Ao mesmo tempo, nós estamos sofrendo cortes em cima de cortes nos nossos orçamentos, né? O Ministério de Ciência e Tecnologia vai ter mais de 10% de corte para o ano que vem, em cima de cortes que já estão sendo realizados. E nós também. Nós temos tido, desde 2015, cortes sistemáticos no orçamento da universidade. E com os gastos cada vez maiores, né? Nós trabalhamos com pesquisa, com insumos importados, isso custa dinheiro. Manutenção da universidade é muito cara. Nós temos aumentar, a terceirização tem aumentado, porque não tem tido concurso para servidores, então nós temos que aumentar a terceirização. Então, os gastos só aumentam e os cortes têm sido cada vez mais drásticos. Esse ano, nós tivemos um corte de 3,2%. Foram 7 milhões a menos no nosso orçamento, que, claro, puderam ser compensados por meio dessas ações que nós temos conseguido para a implementação, para o enfrentamento da Covid-19. Mas, para o ano que vem, o corte esperado é de 16,5%, foi atualizado essa semana. Então, isso representa menos 34 milhões no orçamento da UFMG. Não há como, nós não temos como sustentar mais esse corte. Então, quer dizer, se nós queremos sair da crise, nós temos que investir nas instituições que fazem pesquisa, ciência, tecnologia, inovação. Veja bem, o Brasil subiu um pouco no ranking de inovação porque alguns países caíram, mas inovação precisa de investimento público. Todo mundo fala em interação com as empresas, mas isso não existe sem investimento público. Todos nós sabemos disso, né? Então, me preocupa muito, por exemplo, a falta de investimento na FAPEMIG. Vocês têm a FAPESP, que é um patrimônio do Estado e que arca com a maior parte da pesquisa de ponta que é feita no país hoje em dia. E a FAPEMIG vinha de um processo parecido, né? Durante um tempo, nós fomos, depois da FAPESP, era a FAPEMIG que tinha realmente uma grande visibilidade, estava apoiando muito a ciência e tecnologia, e não mais. A FAPEMIG está vindo de um processo muito, muito complicado, de falta de apoio, falta de verba para poder apoiar as instituições mineiras, que hoje de Minas é o estado que mais tem instituições públicas de pesquisa do país. Tem que ter investimento. Sem investimento público não há. Eu sei que nós vivemos um momento de crise, mas é justamente na crise que outros países fizeram a opção por investir em educação, ciência e tecnologia. Isso tem que mudar, não há como. Então, se nós chegarmos com o teto dos gastos públicos, 2022 vai ser inviável para qualquer instituição pública. Essa é uma enorme preocupação. Então, se por um lado nós estamos cada vez melhores e a UFMG tem se destacado nos rankings nacionais e internacionais, nós estamos cada vez melhores.
essa melhoria ela é fruto de um investimento constante. A partir do momento que esse investimento ele é interrompido, nós só vamos sentir o impacto ali na frente, né, daqui a alguns anos. Então, me preocupa muito o futuro das universidades, me preocupa muito essa falta de planejamento, que deve ser um planejamento de Estado e não de governo. É uma política de Estado, investir em educação, ciência e tecnologia, é uma política de Estado. Então, me preocupa o que vai acontecer em 2022, como eu vou deixar a universidade em 2022 por causa disso. Ao mesmo tempo que nós estamos cada vez melhores, cada vez mais importantes para um projeto de nação, tem havido os cortes sistemáticos que não há como a instituição arcar com isso. Isso tem que haver uma mudança, tem que haver uma política de Estado para se pensar em ciência, educação e tecnologia. Então, uma grande preocupação. Uma outra preocupação nossa, que é nossa, e não é tanto de vocês, é com a autonomia universitária. Nós temos sofrido fortes ataques à nossa autonomia como instituição. A universidade é uma instituição autônoma e ela tem autonomia didática, ela tem autonomia administrativa e ela tem que ter. Então, isso é central para que a universidade possa fazer o seu papel de produção de conhecimento, de liberdade de expressão, de produzir conhecimento. Você tem que ter essa liberdade, tem que errar, faz parte de produção do conhecimento. Então, esse ataque às autonomias das universidades federais tem nos preocupado muito, e isso tem que ser algo que nós temos que articular e pensar melhor, e temos que trazer para o centro dessa discussão. Quanto mais liberdade para a produção de conhecimento, para a administração, para administrar também o orçamento. A gente, às vezes, fica preso a algumas coisas de orçamentário que nós não temos como resolver por falta de autonomia. E isso é algo que a universidade vai ter que lidar com ela através do governo, e a gente tem tido nas nossas ações limitadas cada vez mais por várias razões. Só mencionar uma outra coisa que é importante, a questão da inovação, Marcelo, que São Paulo faz muito bem, São Paulo faz, vocês, a USP, nós também fazemos muito bem. Então, se fala muito em inovação, que é a grande palavra hoje da moda, mas sem investimento público você não tem como fazer inovação. Então, nós precisamos desse apoio. Assim como nas federais, infelizmente, o Estado de São Paulo também estamos com diversos problemas atualmente, com projetos de lei que afrontam diretamente a autonomia, recursos cortados, ou seja, a situação está complicada. Bom, mas Sandra, eu queria perguntar agora para você, mudando de assunto completamente, que você recomendasse algum livro para os nossos ouvintes aqui, para quem nos acompanha, um livro, qualquer coisa que te vier à cabeça. Para mim é um prazer falar de literatura, né? Eu vou citar, eu gosto de muito, eu sou uma leitora voraz, eu gosto muito, mas eu vou citar duas autoras, duas mulheres que têm sido uma inspiração muito forte. Primeiro, uma brasileira, não sei se você conhece, Conceição Evaristo. É uma escritora que tem despontado, tem feito um trabalho maravilhoso. Eu gosto muito dos contos da Conceição Evaristo e tem feito uma produção, uma reflexão muito boa. Ela tem um conto, acabou de ser lançado, eu me esqueci o nome aqui, mas que é sobre justamente esse contexto da pandemia, mas ela nos mostra uma outra realidade, a realidade da população negra, pobre muitas vezes, e que não tem acesso, que de outra forma aqui a gente não tem acesso a essas narrativas. Então, eu recomendo muito a obra da Conceição Evaristo. E recomendo também uma outra escritora que já está traduzida aqui no Brasil, uma africana, o nome dela é Adichie Chimamanda Adichie, não sei se você já ouviu falar. Ela tem 2 livrinhos muito pequenininhos que já foram traduzidos por português que eu gosto muito. Um deles é Sejamos Todos Feministas. Eu gosto muito, é todos no plural mesmo. Ela acha que isso é uma luta que tem que ser de toda a sociedade, que você levantar essa bandeira da igualdade de gênero é muito importante para a sociedade, é importante para a economia, importante para nós sermos uma sociedade mais igualitária, mais aberta ao outro, mais multicultural. E ela tem um outro mais recente, que é Como Educar Crianças Feministas, que eu gosto muito também, um livrinho fininho. E os romances dela são maravilhosos. Eu gosto muito do Hibiscus Roxo, que é belíssimo, fala muito do contexto de refugiados, né, na Nigéria. Então, é um livro muito bonito, e também Americana, também, que fala da imigração, que é um assunto com o qual eu gosto de trabalhar muito. É uma escritora também que já está traduzida e que eu recomendo muito para quem está nos ouvindo aí. Bom, para finalizar, um ping-pong rapidinho, para você
Mas como curiosidade, a tua melhor lembrança da graduação? A melhor lembrança da graduação, acho que foi essa que eu relatei aí, o dia que a Ana Lúcia me disse que o meu hobby podia ser minha profissão, e foi, né? Isso foi a minha melhor descoberta. E a pior lembrança da graduação, qual foi? A pior lembrança foram alguns episódios que hoje eu reconheço como sendo de assédio por eu ser mulher. E na época, claro, na década de 80, não se falava sobre isso, não se conhecia como tal. Eu tive uns 2 episódios que me marcaram. Você que já foi diretora de Relações Internacionais, qual que é o lugar que você imagina, depois que você terminar de ser reitora, quiser passar um ano sabático em alguma universidade do mundo, qual que é o teu campus dos sonhos? Olha, é o campus no qual eu estudei. É o campus da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, que é um campus belíssimo. É um lugar lindo, lindo. Claro que na época eu tinha outras preocupações, então eu estava fazendo mestrado, doutorado, você não tem como curtir tanto o campus, mas é um campus belíssimo. Eu já tive a oportunidade de fazer pós-doutorado em outra universidade, visitar outras universidades, mas eu sempre volto com essa memória de Chapel Hill, que é um campus muito lindo, e eu gostaria muito de voltar, né, em outras condições, né? Seria muito bom. E alguma aula inesquecível que você já tenha assistido? Alguma aula inesquecível? Eram as aulas de literatura da professora Ana Lúcia Gazola. Ela era fantástica. Eu não sabia, eu me lembro de ter essa sensação que eu não sabia se eu prestava atenção ou se eu notava as coisas que ela falava. Que ela é quem a conhece sabe que ela tem uma pessoa extremamente muito articulada e apaixonada pelo que faz. As aulas de literatura dela eram simplesmente fascinantes. Aula de literatura americana, me lembro. Para finalizar, eu quero que você relate aqui, conte para nós alguma habilidade sua que não está no seu currículo Lattes. Não está no currículo Lattes. Bom, eu diria, primeiro, a minha habilidade, talvez a minha habilidade que não está no currículo Lattes, que nunca vai estar, talvez seja também uma que eu transferi um pouco, mas não, seja esse movimento que eu procuro fazer, que faz parte da minha vida, por eu ser mulher e por eu acreditar na igualdade de gêneros, que isso está na pesquisa, mas não está nas ações que você faz no dia a dia com relação à igualdade de gênero. E também que não está no Lattes, eu mencionei que eu sou uma leitora voraz de literatura, né? Então acho que isso não vai estar nunca no Lattes, nem tudo vira pesquisa, né? Mas é uma coisa que eu gosto muito e adoro, e eu disse, é minha paixão, e como a Ana Lúcia me lembrou, virou a minha profissão. Sandra, queria agradecer imensamente a sua disponibilidade, a conversa sempre com você muito agradável. Queria, então, aproveitar a oportunidade de parabenizar pelo trabalho que você está fazendo na UFMG e desejar uma ótima gestão. Passamos aqui contemporâneos em momentos bastante difíceis. Exatamente. E agradecer aqui pelo teu tempo e disponibilidade. É sempre uma alegria, uma satisfação conversar com você. Obrigada, Marcela. Eu que agradeço, adorei a conversa. Você tem sido um grande parceiro, muito bom estar aqui com vocês. E vamos juntos, né? São tempos difíceis, mas é muito importante essa interação entre as nossas universidades, né? A Unicamp sempre uma referência para nós, vocês têm feito um trabalho maravilhoso aí. Muito obrigada, muito bom estar com você. Muito obrigada. Obrigado.